Olá, olá! Estamos retornando com mais um episódio do Coopcast. Eu gostaria, antes de começar a nossa conversa com o Adair Tomasi, que é o nosso interlocutor do dia de hoje, lembrar do último episódio que nós gravamos, que foi com relação com duas autoridades de cooperativismo da Argentina, cooperativismo de eletrificação. E eu acho que o cooperativismo, no seu silêncio, nas últimas 2 ou 3 semanas, as cooperativas de eletrificação mostraram uma coisa muito interessante, né? Que a sociedade não percebeu de forma clara. Nós tivemos em Porto Alegre, na região metropolitana, uma tormenta, e a tormenta foi também com relação à discussão de como você levanta esse sistema elétrico, de todos os problemas que tiveram, né? Ontem, inclusive, teve uma reunião com o governador e tal. As cooperativas, nos 300 e poucos mil consumidores, nos 65 mil quilômetros de linhas das cooperativas de eletrificação, dos 369 municípios atendidos pelas cooperativas, eu não sou um associado dessas cooperativas, mas posso dizer, né, isso não aconteceria. As cooperativas têm uma grande competência nesse sentido. E eu acho que é importante que a sociedade do Estado do Rio Grande do Sul vislumbre isso, né? Que o cooperativismo tem coisas muito interessantes. E hoje, especialmente, nós vamos fazer uma conversa num outro campo do cooperativismo, mas que é um cooperativismo que tem que crescer, que tem uma função social e uma função ambiental muito relevante na nossa sociedade, né? E, de novo, com uma parcela da população que muitas vezes é esquecida, né? E está à margem, está com sérios problemas sociais. Nós vamos conversar com um ciclista, né? Um ciclista de Audax, que temos vários amigos comuns, Adair Tomasi, que é o gestor da cooperativa Ecos do Verde, do município de Santo Ângelo, e toca essa cooperativa juntamente com a sua presidente, Martiane Nicoletti, e que é uma experiência de coleta e de seleção de material reciclável com muito sucesso, talvez uma das melhores do sul do Brasil. Né? Eu me atrevo a dizer isso, porque um pouco desse setor a gente já conhece, tem uma experiência. Portanto, bem-vindo, Adair, ao Coopcast. Muito bem, eu agradeço o convite, Alceu, e estou aí então para divulgar um pouquinho a nossa experiência aqui de Santo Ângelo. Já estamos com alguns anos, né, mais de 20 anos, 27, 28 anos, que a gente vem batalhando pelo cooperativismo do setor da reciclagem. Aliás, a cooperativa ela começa antes da sua fundação, né, Alceu? Antes da sua fundação, a história foi assim aqui em Santo Ângelo. Eu trabalhava nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e a gente via sempre que tinha que dar um retorno, tentar buscar alguma alternativa de trabalho e renda para esse povo aí que muitas vezes não tem esperança, não tem trabalho na cidade. E aí que surgiu a ideia de montar uma associação ou uma cooperativa, reunir essas pessoas desempregadas ou quem já catava na época alguma coisa de papelão, de latinha, de forma organizada, então, fazer isso, né, para ter um volume, poder vender e poder ter uma renda através da cooperativa. Então, a Ecos do Verde, ela surge em Santo Ângelo lá em 1996, ela é legalizada, né, com esse viés, né, agregando pessoas de bairros pobres da cidade, que principalmente o bairro Harmonia de Santo Ângelo, e aí a gente montou essa cooperativa. Tá? Não foi fácil, né? Muita gente queria entrar na cooperativa, não tinha nem documentação, né? Você precisa pelo menos de identidade, CPF. Teve um rapaz que nos marcou muito na época. Ele tinha perdido todos os documentos. Daí consegui uma autorização para fazer um registro de novo através de testemunhas do nascimento dele. É um rapaz já bem criado, né? Fizeram toda a pesquisa
para fazer o registro. Então, foi um resgate também disso, né, na época, para poder legalizar a cooperativa. Olha a inclusão social que já faz isso. Eu tive uma experiência da mesma forma, Adair, lá em 2007, em que nós trabalhávamos num programa de apoio a cooperativas de catadores de material reciclável no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em que haviam vários desses catadores, exatamente que eles não existiam para o sistema, eles não existiam para o Estado. E aí via um trabalho de assistência social, a gente buscou trazer eles. Quer dizer, quando a pessoa não tem documentos, não é nenhum cidadão. Imagina onde vocês começaram, né? Coisas que, digamos assim, no geral da sociedade, hoje são inimagináveis, não? Exatamente. Esse foi um dos desafios que a gente teve, né? Outro desafio é o convencimento. Convencer a pessoa que era possível trabalhar e gerar renda com a reciclagem. Aí muita gente nos chamava de louco, nos dizia que a gente ia morrer de fome, né, que não ia dar certo. Né? Sempre quando você empreende, coloca uma ideia que é possível, tem sempre os do contra, né? Mas a gente, na época, a gente sempre se inspira em alguma coisa, né? A gente se inspirou, então, em algumas experiências de Canoas, de Porto Alegre. A gente visitou na época e viu que já tinha alguns grupos organizados trabalhando dessa forma associativa e estavam tirando uma renda mensal, né? E é isso que a gente queria. Então, a gente implementou em Santo Ângelo, tá? No ano seguinte, em 1997, então, a prefeitura um contato que teve com eles ali, nos ofereceu um espaço que já existia na cidade, onde era levado todo o lixo da cidade, se chamava de usina de reciclagem, né? Ainda se conhece por esse nome, né? Hoje se usa mais central de triagem, para onde ia todo o lixo. A gente iniciou lá em julho de 97, com o lixo todo misturado, né? Foi um desafio muito grande. Ah, né? é verdade, não Muito tinha coleta grande. seletiva. Não existia coleta seletiva. E aí, o primeiro desafio também foi esse, trabalhar com lixo misturado. E o segundo desafio que a prefeitura nos pediu para incluir alguns catadores que tinham em cima do lixão. E aí a gente assumiu o compromisso, incluiu aqueles catadores, eles se associaram com a nossa cooperativa e, de forma organizada, começaram a trabalhar com nós. Alguns ficaram anos, outros acabaram não dando certo, né? Porque sempre tem pessoas que não se adequam às regras, às normas, né? Numa sociedade, qualquer sociedade tem regras, né? Tem que ser respeitado, né? Para funcionar, né? Por exemplo, assim, ó, não falhar ao trabalho, né? Não brigar, né? Enfim, não promover confusões, coisas primárias, né? Do convívio social, né? Exatamente. Do dia a dia. Então, a gente teve algumas dificuldades com alguns, com outros deu certo, e a gente foi incluindo pessoas dos bairros, pessoas desempregadas, enfim, pessoas que precisavam trabalhar, que queriam trabalhar. E assim a gente começou. Ali já no ano de 98, a gente conseguiu convencer a prefeitura, literalmente foi convencer. Nós tínhamos um apoio ali do Luiz Fernando Rockenbach, da Vampar, Santo Ângelo, que foi um dos apoiadores nossos, nos ajudou bastante. Literalmente foi convencer o prefeito, porque o prefeito da época dizia que não era necessário isso. A gente convenceu que tinha que ter coleta seletiva, que teria que ter caminhões adequados para coletar esse material, para ele vir um material em condições de fazer triagem, para ficar um material bom e poder aproveitar mais, para você fazer fardo, para você vender volumes de papelão, de plástico, de garrafa PET, de vidro, de tudo, de ferro, de tudo que desse negócio. E isso também tem um outro lado, que é o convencimento da sociedade, né, da população, para que ela faça a separação na sua residência, que isso é fundamental para que um projeto um programa, um projeto, uma atividade pública, da prefeitura de coleta seletiva dê certo, né? Quer dizer, você tem que ter o cidadão que mora na cidade, ter essa educação, né, no sentido de fazer a separação dos seus resíduos, né, tanto que
Você tem pelo menos 3 grandes grupos, que são os vidros, o lixo seco e o lixo úmido, né? Sim. E inicialmente nessa época se conseguiu fazer uma campanha muito boa. É interessante como a campanha da coleta seletiva dá um retorno imediato, né? Fez uma campanha muito grande com os condomínios, com as escolas, todas as escolas municipais, particulares, estaduais, assumiram digamos, esse tema, e foram os alunos, os professores foram a campo ajudar a distribuir os flyers, faziam visita até a nossa entidade, ver como é que é essa operação, e assim, ó, a população respondeu muito bem. Ao longo do tempo, o que acontece? Quando você fica muito tempo sem fazer campanhas motivacionais de conscientização, muito se cai no esquecimento, né? Daí, de novo, tem que reativar. Verdade. Aí, o que acontece? Tem pessoas que introjetaram aquilo, que, tipo, enculturaram a separação do lixo. Tipo assim, nós aqui em casa. Tem várias pessoas que você fala e diz assim, ó, eu não sei mais misturar meu lixo. Então, você viaja para outra cidade onde é misturado, você pergunta onde que eu boto o lixo. Não consegue mais misturar o lixo. É verdade. Então, assim, ó, aqui em casa é assim, ó, 2 lixeiras, 2 balde, um para o lixo orgânico e um para o lixo seco. O lixo orgânico, desde aquela época, eu não coloco mais para o caminhão levar, somente tudo para compostagem. Fralda, papel higiênico, absorvente, só isso aí. É tudo para compostagem, o seu. Tem uma compostagem no fundo do pátio, uso para horta, para o jardim. Depois consegui umas minhoquinhas californianas, com a matéria aqui. Cara, dá um adubo excelente, excelente. Eu acho que tem que fazer mais campanhas, assim, fazer as compostagens caseiras. Porque compostagem... Pode ser feito num apartamento. Dá para fazer. Tem equipamento para isso hoje, Sim, né? Sim, a gente ensinou nas escolas, ó, 3 balde. Com 3 balde dá para fazer a compostagem dentro do apartamento, na varanda ali. Claro, tem umas pequenas técnicas, usa a serragem ali para não dar o cheiro e tal. Tem que ter os cuidados, coletar o chorume, mas tem como fazer. Quer dizer que não é tão difícil de fazer. Eu acho que assim, ó, acho não, eu tenho certeza assim, ó, pelo que a gente conhece, o lixo seco é muito mais trabalhado no Brasil do que o lixo orgânico, né? Por pouco que se recicla, não se chega a 10% no Brasil. Se fala em 4%, 6% que é reciclado no Brasil, né, do lixo seco. E lixo orgânico, eu não sei os dados, é menos que isso. Se você amontoar todo o lixo de uma cidade para fazer a triagem, para fazer a compostagem, vai ter vários problemas, né? Que é uma pilha de rádio que vai ali no meio, vai soltar o metal pesado, vai ter vários complicantes, né? E daí esse composto não vai ter condições para você usar numa horta, né? Porque vai passar o metal pesado lá para o alface, lá para a rúcula, né? É verdade, isso então, tem que tomar muito cuidado. E se você fizer a compostagem na tua casa, é um composto perfeito, né? Você sabe que ele é limpo, você cuida ele, né? Aí você pode usar. E olha, as plantas crescem muito. É fantástico isso. Dá um grande resultado, sem dúvida. Acho que aqui apareceu mais uma outra questão, quer dizer, quando a gente começou a conversar sobre a questão dos catadores e a cooperativa como uma alternativa de trabalho e renda para as pessoas, apareceu um outro grande programa que vocês desenvolveram, que é a educação ambiental na cidade, né? Quer dizer, o papel que foi desenvolvido pela cooperativa e que teve, obviamente, bastante apoio, provavelmente, de todo o setor da educação do município, né, que é essa questão da educação ambiental. E eu concordo que ele precisa sempre ser novamente posto, né? Eu percebo hoje que nas escolas, inclusive, as crianças que entram na escola pública hoje, nas escolas privadas, já têm isso presente no dia a dia dentro da escola, essa separação e tal, né? Mas ele precisa ser sempre trabalhado com a comunidade. Então, quer dizer, e aí nós vamos para os princípios do cooperativismo, em que a educação é um deles, né? E aí está, quer dizer, a Ecos do Verde fez uma grande contribuição para o lugar onde ela está instalada na questão da educação ambiental, né? Sim, exato, Alceu. Vamos falar então sobre essa questão ambiental. Desde o início a gente tem trabalhado com a educação ambiental.
Em épocas mais fortes, em épocas um pouco menos, né? Até pela nossa caminhada, organização, tem épocas que a gente não conseguiu fazer muito isso, mas assim, ó, por muitas e muitas oportunidades, tipo assim, ó, sábado de manhã, não vamos trabalhar, vamos na praça nos reunir e vamos sair rua a rua entregando o folderzinho, morador a morador, pedindo para separar o lixo, fazendo campanha junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com escolas. Fizemos várias palestras em várias oportunidades, né? Escolas tiveram até a nossa entidade visitando, ainda visitam, trazendo os alunos ali, que daí os professores cobrem os trabalhos, né? Então funciona bastante. A gente já desenvolveu projetos, que teve um com o Sicredi, que a gente foi contemplado do Fundo Social, que é somente educação ambiental. Então a gente conseguiu aplicar esse projeto, indo mais nas escolas, desenvolvendo esse trabalho, fazendo essa educação ambiental. Então ele tem que ser permanente. Atualmente, Alceu, a gente está prestes para assinar um contrato com a prefeitura agora aqui para fazer a coleta do lixo seco em toda a cidade. Então, uma das partes do contrato é o retorno, que a cooperativa vai ter que fazer também a divulgação das rotas de coleta, a educação ambiental também, além de recolher o lixo seco, vai ter que fazer essa divulgação. Então, olha essa novidade que exato. você está nos contando. Exato. Quer dizer que a Ecos do Verde vai ser a responsável pela coleta de todo o material reciclável contratado pelo Executivo Municipal do município, é isso? Exato, exatamente, Alceu. A gente que tem grande passo, hein? É uma longa caminhada. Passou por momentos de bastante dificuldade, mas nos últimos anos conseguiu se estruturar bem, inclusive com estrutura para fazer a coleta, ou seja, caminhões, né? Tem que ter caminhões. Então, recebeu 2 caminhões da prefeitura e a gente conseguiu adquirir mais 3 caminhões através de projetos e financiamentos, enfim. Ou seja, a gente tem estrutura hoje para fazer a coleta. Então, o município, a partir do mês que vem, está assim acordado, né? Foi feitas as propostas, tudo. A gente começará a executar essa atividade, que é em todo o perímetro urbano da cidade e interior do município. E o meio rural. A gente vai atuar com 3 caminhões e 4, 5 equipes, né, de coletores e motoristas, né, para fazer essa atividade. Então, só de postos de trabalho, nós vamos saltar de 50 para 70 pessoas, em torno de 70 pessoas envolvidas com Ecos do Verde hoje, nessa atividade. Então, nós temos 2 galpões, né, a usina de triagem, que fica fora da cidade, onde vai todo o lixo seco, a central de triagem, onde tem em torno de 30 pessoas. Tem a sede ali, que é no perímetro urbano, né, onde você nos visitou ali, que é Isso. frente à praça, diagonal com a Redemac. Para quem quer visualizar Santo Ângelo, né? Entrando para a cidade. Mesmo que entra para a rodoviária, né? A primeira esquina ali, do lado da praça. Ali a gente tem uma central que tem recebimento de materiais de grandes geradores, né? Que é empresas, indústrias, comércio, mercados, né? Escolas, universidades. A gente recebe muito material ali. Inclusive tem um fragmento. E tem uma boa parceria com esse mundo empresarial, os grandes geradores. Inclusive material eletrônico. E é óbvio, uma construção de 27 anos, né? Material eletrônico, nós estamos com um galpão só para o desmanche de material eletrônico, e já começamos a fazer o desmanche, a classificação e a destinação do material eletrônico nesse local. E coisa fundamental. terceiro equipe, digamos, o ponto de trabalho, essa nova empreitada, e os motoristas e coletores, né, que a gente vai ter essas equipes coletando todo o lixo seco da cidade e interior de Santo Ângelo. Tá? Maravilha. Eu faço uma pergunta, de 50, 70 pessoas atuando junto à cooperativa, lembrando, uma cooperativa, obviamente são todos associados, né? Como é que
como é que vocês construíram esta relação? Porque muitas vezes as pessoas que trabalham com material reciclável, trabalham com lixo, elas estão, em sua grande parte, numa situação relativamente de vulnerabilidade social, como você disse, aquele rapaz não tinha sequer documentos, ele não existia para a sociedade. Como é que vocês trabalham, como é que vocês chegam a essa situação que a pessoa se sente, tem esse sentimento de pertencimento, de ser cooperativado, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco essa experiência e essa caminhada de ter toda esse coletivo de pessoas trabalhando de forma cooperativa. Sim, eu diria assim, Alceu, sem sombra de dúvidas, esse é o maior desafio. Maior desafio do que não ter dinheiro, inclusive. Porque não ter dinheiro, se você tem bons projetos, você vai buscar o dinheiro, você faz financiamento e você consegue, né? Você sabe que particularmente a gente consegue assim e tal. O problema é as pessoas quererem trabalhar unidas, né? As pessoas não ficar contra a outra, né? Então eu diria que esse é o desafio maior. Então assim, ó, a pessoa entra na cooperativa, a gente explica que não tem vínculo empregatício, que a forma de trabalho é associativa, e a gente explica bem como é que funciona. A gente faz uma integração, uma explicação, né? A pessoa assina as declarações de que não tem vínculo, de que entrou livremente da entidade, que vai ser feita a partilha mensal, não é salário, né? Tem outros que tem partilha. Em cima da produção, né? Em cima da produção que ele ajudou a construir, vai ter uma partilha. A gente está um patamar hoje que a gente não paga menos que um salário mínimo mensal, né? Até ano passado passamos um articulado muito grande. Só retrospectiva um pouco. A pandemia foi muito ruim para todo mundo. Mas na pandemia deu para a gente ganhar dinheiro, né? A gente conseguiu dar um alavanque bom assim de estrutura nossa. Até um galpão a gente construiu, o galpão do eletrônico foi na pandemia. Porque assim o material reciclável valorizou muito, faltou matéria-prima. E daí a gente não parou de trabalhar, conseguiu, então, fazer uma reserva em cooperativa, a gente fez isso. Então, voltando à questão, ó, cada um que entra, a gente vai explicando como é que é o funcionamento da cooperativa. Tem momentos, que nem ano passado, teve momentos de formação do cooperativismo. Até tivemos um projeto com a Unicred. Desculpa. Sim. A Unicred desenvolveu um projeto com nós chamado Unibem. E daí nós tínhamos que fazer formação de cooperativismo, e aí depois eles fizeram uma vaquinha online, e aí nós fomos contemplados no telhado a gente colocou energia solar, né? As placas fotovoltaicas em cima do nosso galpão aqui da cidade. Né? E com isso a gente vai economizar energia. Mais um exemplo de sustentabilidade de uma cooperativa que trabalha com sustentabilidade. Foi exemplo até de intercooperação, que é um outro dos princípios do cooperativismo. É uma cooperativa de crédito, né, a Unicred, né, fez esse projeto, é um projeto piloto, inclusive, no estado aqui, que eles querem replicar esse projeto. Então, a gente fez toda essa formação de cooperativismo, e aí depois teve essa captação de recursos, e a gente foi contemplado, então, nessa energia solar, que acho que a partir desse mês, agora a gente já vai começar a colher os resultados da energia do sol. Mas assim, ó, fechando então assim, ó, é permanente, é que nem a coleta seletiva, tem que ir sempre lembrando as pessoas, fazendo a campanha novamente. Entra pessoas novas na cooperativa, então as pessoas não têm noção do que é trabalhar em cooperativa, né? Elas só têm a noção, não, é o patrão que me manda. Tempo atrás me chamavam de patrão, agora ninguém mais me chama, né? É a figura, né, então não existe patrão ali. Mas também assim, Alceu, como ele entender que ele não é empregado, não tem patrão? Bom, então eu posso aqui não manda, ninguém manda, então eu posso fazer o que eu quiser, então a gente teve épocas que teve gente entendendo errado, e até umas pequenas desavenças por causa desse motivo, né? Então, você assim, ó, você tem que entender que tu não é empregado, né? Mas tu é dono da entidade, mas tu é mais responsável. Dono do negócio. Mais responsável do que se fosse um empregado, né? Então você é responsável em fazer tocar a cooperativa, né?
Agora, criar esse sentimento é permanente, né? Então, eu diria que é o desafio maior que nós temos na entidade. O maior desafio é que conseguir buscar dinheiro, digamos, para a entidade, né? Então, assim, é criar esse sentimento de pertencimento da cooperativa, que ele é dono, que tudo é dele também, né? Que ele é importante, né? Mas é o trabalho diário, né? A gente faz isso e a gente tem um respaldo bem importante da comunidade, né? Até assim, ó, essas conquistas hoje que a gente está colocando aqui, ó, não vieram por acaso, né, Alceu? Isso não são 27 anos trilhados, né, que a sociedade sabe que nós trabalhamos. Vocês de Juiz já nos conhecem, né? Muita gente nos conhece e sabe, né? Vocês não fariam um contrato assim com quem começou ontem, né? Então, nós já temos, digamos, um know-how, assim, de serviço executado. À medida que o setor público, uma prefeitura faz um contrato de tal envergadura, com a responsabilidade que tem, o gestor público tem que ter muita segurança, né? E, obviamente, que nesse sentido, a cooperativa demonstra isso, né? Desses seus 27 anos, e com certeza é modelo para muitos outros municípios. E como é que foi construída? Eu diria, hoje vocês têm isso dado, né? Mas eu percebo que, historicamente, onde principalmente os setores de coleta seletiva são mais vulneráveis, por exemplo, o catador individualizado, né? Ele muitas vezes é explorado pelo intermediário. Mal comparando, né? Nós sempre conhecemos histórias de meio século atrás, mais para trás ainda, né? Que quando os pequenos agricultores viviam na mão de um intermediário na sua produção agrícola, e as cooperativas conseguiram, unindo essa produção, conseguir comercializar melhor as cooperativas agrícolas, né? Bom, vocês viveram isso também, né? Quer dizer, como é que hoje eu diria a relação de vocês com o mercado. Quando eu digo mercado, quer dizer, a empresa que compra papelão, a empresa Sim. que compra plástico, enfim, lata, né? Como é que foi construído esse começo, essa relação com esse mercado? Exato, Alceu. E esse é o ponto principal, né? Desde o início, eu tive esse pensamento e fui construindo com o pessoal assim, ó, digo, gente, nós temos que vender direto para a indústria. Vamos vender direto para a indústria, que a indústria paga melhor. Mas o que acontece? Não é fácil vender para a indústria. Você tem que ter volume. Se você tiver pouquinha coisa, não consegue vender. Tem que fazer escala. É por isso que o catador de rua, que trabalha individual, não quer se associar à cooperativa, ele não compreende isso. Ele vai ter mais obrigações, enfim, vai ter que descontar o INSS ali, ó. Mas se ele tem volume de venda, ele vai conseguir negociar direto. Então, assim, ó, desde o início, o papelão a gente vende direto para a indústria. O PET a gente nem sempre conseguiu vender direto, agora já faz para 8 anos que vende direto para a indústria. Então, a indústria, assim, ó, quando sobe, a indústria sobe. O intermediário, ele só sobe quando a gente ficou sabendo que subiu. Ele diz para ele, cara, não subiu o PET? Ah, é mesmo, parece que subiu mesmo. Parece que subiu mesmo, daí ele vai subir para ti. A indústria diz, não, a partir de agora subiu. Ou quando baixa também, o contrário também acontece, baixou. O mercado está assim, ó, tem muita demanda e vai baixar. Então, assim, ó, a gente desde o início conseguiu, o papelão sempre conseguiu um volume razoável, né, de papéis, né? O papelão vendemos direto. O vidro conseguimos no início vender direto, depois não foi mais possível. A gente não tinha volume suficiente para a indústria. E aí fomos construindo. O que não era direto, a gente tentava vender para o intermediário maior, digamos, né? Como até atacadista, hoje, digamos assim. Até hoje, no setor de papel, chamam de aparista. O aparista é o grande comprador de papel, porque assim, ó, o papelão é uma coisa que sai bastante, é a caixa de papelão, né? Ondulado de. Mas tem o papel branco, que é o arquivo, as folhas de caderno e tal. Tem o jornal, cada vez tem menos. Tem o papel cimento, e tem caixinha de leite, e tem o papel misto. São vários tipos de papéis Sim. que
que cada um deles eu não consigo fechar, digamos, 15 toneladas no mês, não tem como. Aí eu tenho que juntar tudo, botar numa carga só e entregar para esse aparista, que daí ele vai vender para a indústria X até Tetra Pak, para a indústria Y vai vender o papel branco, entendeu? Então, alguns casos fazem assim, mas sem sombra de dúvidas, Alceu, é o que manteve a cooperativa, porque no início nós não tínhamos dinheiro público nenhum. A gente sempre... Atualmente, esse ano passado, que a gente também teve uma outra conquista, né, que foi o pagamento, tem um valor mensal da prefeitura aqui, que é o pagamento pela triagem. Então, é um dinheirinho que está entrando no caixa pelo serviço de triagem. Não é tudo aquilo que era para ser ainda, mas é uma grande conquista. Então, vai ajudar a comprar a luva, a botina, o uniforme. Isso é importante. Para quem trabalha na coleta seletiva ou em qualquer outra atividade, precisa ter equipamentos de proteção individual. A luva, a botina, o óculos, né? Como qualquer outro trabalhador, ele precisa ter essa proteção do trabalho, né? Além, obviamente, dos equipamentos de proteção coletiva, quer dizer, um ambiente onde ele esteja seguro para trabalhar, não? Exato. Então, assim, ó, no início, eu lembro que lá bem no início a gente conseguia comprar luvas, né? Às vezes faltava, mas a maior dificuldade é o pessoal usar as luvas. O pessoal não queria usar de jeito nenhum. Passa pelo processo de educação. Uma porque não conheciam, não sabiam, achavam que não precisava e tal. Não vou usar luva, isso é desconfortável. Não consigo pegar os material. Tipo, você vai se cortar os dedos, as mãos, tem que usar. Outro porque a gente não conhecia uma luva boa, não pode ser muito grossa, não pode ser muito grande, tem que ser uma luva para você não perder muito o tato da mão, né? Para poder pegar, manusear o material. Foi até que descobriu uma luva boa. Hoje eu não tenho problema do pessoal resistir de usar luva, tenho problema ainda do pessoal perder, às vezes, extraviar. Eu deixei lá, alguém pegou. Mas daí hoje tem a folhinha, cada um assina que pegou o EPI, né? Pegou, assina. Até nesse contrato que eu tenho com a prefeitura, eu tenho que apresentar, mostrando que cada semana pegaram uma luva, né? Isso. Então, esse dinheiro público, assim, e a coleta seletiva aqui na cidade não vai ser diferente, vai ter que ter os relatórios mensais, né? De quantos trabalham, quanto que eu gastei com o IPI, quanto que eu gastei de uniforme. É dinheiro público, né? Vai ter que ter alguém fazendo relatório de tudo que é feito. Prestação de contas para a sociedade. Exatamente. Então, o dinheiro público lá é empregado, né? Então, e para você, seria bom falar isso também aqui, ó. Para a prefeitura também é vantagem nos contratar, porque para a prefeitura custa mais, aliás, vão gastar menos nos contratando. Porque a cooperativa tem menos encargos sociais, né? Do que uma empresa privada, né? Que assina a carteira, tem tantos... digamos... Aliás, você falou uma palavra mágica antes, INSS, quer dizer, os associados, eles individualmente têm proteção social, eles pagam INSS, isso é recolhido, né? Isso me parece que é algo que muitas vezes as pessoas não entendem bem. Bom, ele é membro da cooperativa e ele não paga isso. Não, ele tem proteção social, né? Bem importante, ó. Lá no início a gente não pagava, até não conseguir e tal, até conscientizar, até ver a fórmula, até conseguir uma pessoa que nos explicasse bem como é que funcionava e tal. Começamos antigamente lá no antigo carnezinho, não sei se não chamava de NAMPS até antigamente. E daí, assim, a gente paga o INSS, retém e paga, então todos são segurados. Já teve gente nossa que teve acidente de trabalho e conseguiu ficar baixado. Teve senhoras que trabalham com nós, mulheres, que tiveram licença maternidade garantida. Através desse pagamento, enquanto o catador lá que não quer se incluir com nós, a mulher catadora, quando ganhar o bebê, não tem proteção social. Não tem proteção. Então, a gente tem isso hoje. Nós temos também seguro de vida individual, que a gente paga mensal para o associado. Ele não custa muito para nós pagar, porque é um grupo grande, né? Então, são coisas que a gente vai buscando para tentar melhorar a atividade. Infelizmente, ainda ele é muito caro para nós, né? E esse ano ficou um pouquinho pior, nesse janeiro, né? A gente até ano passado conseguia pagar
somente sobre um salário mínimo, e o restante que a gente distribuía era como sobras. Daí não incidia o INSS. A partir de janeiro desse ano, é sobre o total que você distribui, né? Então, não tem como fazer diferente. Há uma luta, né, através do governo federal, pressão dos deputados e tal, para se criar um INSS especial para a categoria de catadores, né? De catadores. E isso já está no Congresso Nacional há mais de 20 anos, né? E não vai para frente. É para ser um INSS especial, tipo, parece que pescador é isso hoje, 2% ou 5%, alguma coisa assim, né? É um absurdo nós ter que pagar tudo isso de INSS, importante dizer isso, que é um absurdo que nós pagamos de INSS, né? Mas, enquanto não mudar a lei, né, a gente tem que pagar, porque se a cooperativa ficar irregular, ainda mais nós com os contratos agora, né, aí tranca tudo, né? Você não consegue as iniciativas, então tem que pagar, né? Então, esperamos que o governo federal seja sensível, que os deputados federais também sejam sensíveis, né? E aceite, né? E luto por a nossa causa e aprove o INSS mais em conta para a gente poder pagar, né? Esse é um trabalho de importância, de uma relevância enorme que tem, que realmente hoje a reciclagem ela cumpre uma função social ambiental, e eu acho que o ambiental é o que está digamos, no dia a dia da gente, né? É um tema da atualidade, e aí nós temos esse fantástico exemplo da cooperativa Ecos do Verde, que aqui na região das Missões, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Adair, para nos despedirmos, conte mais uma das grandes vitórias que vocês já tiveram, né? Nesses 27 anos de história, ou se não, digamos assim, algo pitoresco que marcou a trajetória sua e da cooperativa. Bah, o que eu vou lhe dizer agora? Agora me pegou desprevenido. O que eu vou te contar agora? Assim, ó, durante toda a caminhada, me chamou muita atenção o intermediário que a gente vendia uma época, levava todo o plástico. E daí foi que eu consegui começar a comercializar com a indústria, né? Uma época a gente estava com dificuldade, não tinha muita produção, desse intermediário levava todos os plásticos, né? E daí, mas o cara sempre me pagou certinho, né? Até quebrou muitos galhos, né? Emprestava um dinheiro adiantado, né? Como faz para muito catador e tal. E daí, tipo assim, ó, tu fica meio com um compromisso, né? Bah, não posso deixar de vender pro cara, né? Só que é aquele pensamento que eu tive sempre aos seus, não, tem que sair das mãos desse intermediário, cara, tem que ter mais volume e vender para a indústria. Porque o cara custava melhorar o preço, né? A indústria melhorava o preço. Eu disse, ó, fulano, a partir de agora eu vou vender direto para a indústria e é isso aí, né? Não tem como. Ele disse sim. Ele falou com os colegas meus, eu não sei o que o Adair tem. Sempre pago certinho, não quer mais vender para mim, não sei por que é. Não sei por que é. Não sabe por quê. Não sabe por que é. A gente queria o benefício de todos. O cara pode ser meu amigo, tudo, mas a amizade é uma coisa, como a gente diz. E o negócio da cooperativa é outro, né? Então, esses são os desafios do dia a dia da cooperativa. Desafio do dia a dia. Muito bem. Adair, muito obrigado. Foi fantástica a nossa conversa. Eu tenho certeza que ela terá muita repercussão no meio cooperativista, e todos os exemplos que você traz da educação cooperativa, da intercooperação, né, da sustentabilidade, enfim, dá, como se diz, pano para manga. Muito obrigado, e quando tiveres uma novidade, podemos voltar a conversar aqui no Coopcast. Muito bem, agradeço ao seu aí, esse espaço aí, estamos aí à disposição para divulgar a atividade. Obrigado aí. Até mais. Ok. Obrigado, internautas. Não esqueça, dê seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos, até a próxima.